Tudo bem? Bem, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre o movimento circular. O estudo do movimento circular é importante para compreendermos melhor os estudos de relações de transmissão que veremos adiante. Então vamos lá. Bem, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a velocidade angular, que é representada pela letra ômega. A velocidade angular nada mais é do que a velocidade que a partícula tem ao percorrer essa trajetória curvilínea. Então, nada mais é do que a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que o espaço é curvilíneo, né? Ou seja, essa trajetória curvilínea, né? Dividido pelo tempo que essa partícula leva para percorrer essa trajetória. A velocidade angular é descrita em radianos por segundo. A trajetória, que é a variação do espaço curvilíneo, em radianos. E a variação do tempo em segundos. Outra coisa que também é importante é descrevermos o período, que é representada pela letra T maiúscula. O período, no caso de um movimento circular, nada mais é do que o tempo que uma partícula leva para percorrer a trajetória completa, ou seja, para dar uma volta completa. Então veja que o 2π representa uma volta completa, dividido pela sua velocidade angular, eu tenho o tempo que a partícula levou para percorrer essa trajetória completa, esse círculo completo. Então, voltando um pouco à figura aqui, para exemplificarmos, um período é o tempo que essa partícula leva para dar a volta completa na trajetória de 2π. Bem, o período é descrito em segundos, a velocidade angular, como já falamos, em radianos por segundo, e o π é a constante do círculo, que é o 3,14. Na sequência, é importante falarmos da frequência, que é representada pela letra F minúscula. A frequência, na verdade, é o número de ciclos completos que você consegue realizar em um segundo. Então, esse 1 é de 1 segundo, dividido, então, pelo tempo, me dá a quantidade de ciclos que eu consegui completar. Esse número de ciclos, ele é representado por 1 sobre segundo, ou até mesmo por segundo a menos 1, que é o popular Hertz. Então, a frequência é medida em Hertz, que também é 1 sobre segundo. Bem, o período em segundos e a velocidade angular em radianos por segundo, como nós já falamos lá atrás. Outra coisa importante é a rotação, que é representada por essa letra N minúscula. A rotação está ligada à quantidade de ciclos que você dá, já que a gente vai estudar essa rotação em rotações por minuto, que é o RPM. Então veja que esse 60 nada mais é que um fator de conversão para mudar a frequência, que é 1 sobre segundo. Então vejam, a frequência está em rotações por segundo, na verdade, né? Então, para passar para rotações por minuto, eu tenho esse 60 aí fazendo a relação de transmissão. Então, essa fórmula é importante para nós, para ligarmos a frequência de rotação à rotação efetivamente. Bem, nós podemos relacionar a frequência com a velocidade angular. Então, fazendo algumas substituições matemáticas, nós podemos relacionar a rotação com a frequência, onde ficaria 30 vezes a velocidade angular dividido por π. Isso me dá a rotação em função da velocidade angular. Tudo bem? Então, só para registrar, a rotação em RPM, a frequência em Hertz, ou seja, 1 sobre segundo, ou até mesmo em rotações por segundo, ou ciclos por segundo, e a velocidade angular em radianos por segundo. Bem,
A velocidade tangencial, vamos olhar aqui um pouquinho na figura. A velocidade tangencial é a velocidade que a partícula tem em função do raio. Então, veja, eu já tenho uma velocidade angular, e essa velocidade angular, de certa forma, é a velocidade na qual esse ângulo abre. Então, a partícula, quanto ela mais se afasta do centro, mais veloz ela é. Então, ela tem essa velocidade tangencial, tem a ver com a velocidade angular, e ela é função do seu raio. Então, é descrita simplesmente dessa maneira. A velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada pelo raio. A velocidade vai ser em metros por segundo e o raio em metros. E fazendo algumas substituições, por exemplo, trocando a velocidade angular por π vezes n sobre 30, nós já vimos lá atrás, podemos obter essa equação, que a velocidade tangencial é π vezes a rotação vezes o raio dividido por 30. Aqui nós temos um exemplo. Olha, a roda da figura possui um diâmetro de 300 milímetros. Gira com velocidade angular de 10 π radianos por segundo. Então, devemos determinar o período, a frequência, a rotação e a velocidade tangencial. Está aí a figura. Então, fica registrado esse exemplo aí. Daqui a pouco, então, a gente resolve. Tentem pensar um pouquinho. Se vocês conseguem, é pura aplicação de fórmula. Até daqui a pouco.